Altera de uma igreja para outra, que é a questão do batismo e da ceia. Então tem algumas alterações. A gente vai falar sobre esses dois sacramentos, né, que para nós cristãos, os dois sacramentos que nós consideramos são esses dois sacramentos, né, o batismo e a ceia. Sabemos que a Igreja Católica ela tem mais sacramentos, né? Nós cristãos evangélicos consideramos só como sacramento o batismo e a ceia, Santa Ceia do Senhor. Eu vou fazer uma leitura aqui antes de iniciar especificamente o assunto sobre a definição da nossa teologia. Esse aqui é um compêndio da teologia wesleyana, né, teologia metodista, e quando ele trata aqui da questão do batismo e da ceia, como nós entendemos, como nós metodistas consideramos, como toda a teologia wesleyana pensa na questão do batismo e da ceia. Então, faz parte dos 25 artigos de religião, né, das cartas de Wesley, e o batismo é o 17º artigo de religião, e ele diz o seguinte: o batismo não é somente um sinal de profissão de fé e marca de diferenciação que distingue os cristãos dos que não são batizados, mas é também um sinal de regeneração, um novo nascimento. O batismo de crianças deve ser considerado na igreja. O artigo 18, que é a ceia do Senhor, então ele vai falar que a ceia do Senhor não é somente um sinal do amor que os cristãos devem ter uns para com os outros, mas antes é um sacramento da nossa redenção pela morte de Cristo, de sorte que para quem reta dignamente com fé o recebe, o pão que partimos é a participação do corpo de Cristo, como também o cálice de bênção é a participação do sangue de Cristo. A transubstanciação ou mudança de substância do pão e do vinho na ceia do Senhor não se pode provar pelas Santas Escrituras e é contrária às suas terminantes palavras. Destrói a natureza de um sacramento e tem dado motivo de muitas superstições. O corpo de Cristo é dado, recebido e comido na ceia somente de modo espiritual. O meio pelo qual é recebido e comido o corpo de Cristo na ceia é a fé. O sacramento da ceia do Senhor não era, por ordenação de Cristo, custodiado, levado em procissão, elevado nem adorado. Então, por que essa definição? Se você pega, por exemplo, a tradição católica, ela entende que, embasando a sua teoria, no ato da ceia, no Evangelho de João, no capítulo 6, eu vou ler só o versículo que eles se embasam para definir a questão da transubstanciação. Capítulo 6 de João, versículo 53. Se você quiser anotar aí na apostila, você pode anotar. Que diz assim: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Esse é um texto do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Então, os católicos entendem que no ato da ceia, o pão se transforma em carne e o vinho, o suco da uva, se transforma em sangue. Então, eles estão ingerindo ali um pedaço da carne de Cristo e um pedaço e o sangue de Jesus. Transubstanciação. Isso não tem base bíblica, porque eles se embasam simplesmente nesse versículo, onde Jesus está falando ali da questão dele se formar como pão. Ele está dizendo assim: eu sou o pão da vida, né? Quem come desse pão jamais terá fome. Mas na realidade, ele não está dizendo que ele vai se transformar no pão, né? No ato de transformação da carne dele, mas quando ele manda que nós celebremos a ceia, no ato de celebrar a Santa Ceia, ele diz que nós façamos isso em memória dele, todas as vezes que comermos, seja em memória. Então não é um ato de transformação, mas é um ato de... as duas palavras são complicadas aí, né? Então às vezes a gente não se atém muito a isso. Consubstanciação e transubstanciação. São duas definições teológicas aí, tá? A transubstanciação transforma. A consubstanciação, não, ele é só representação, é memória. Só representa o corpo e representa o sangue.
não se transforma, então eu não estou bebendo sangue e nem estou comendo carne, tá? Tem algumas, então dentro do conceito católico isso acontece, tá? Essa tradição católica, por isso que às vezes o padre, o vinho, por exemplo, só ele bebe, né? Às vezes, muito raramente, acho que só em alguns momentos da missa ali que algumas pessoas podem participar. Geralmente é só o celebrante e vai a hóstia. Acho que de crisma, né? Isso, primeira comunhão, só nesses atos. Em outros momentos não. Sim, mas ela está bebendo, na realidade ali é como se fosse para ele, né? No catolicismo, a teologia católica, ela entende que ele está ingerindo ali o corpo de Cristo, carne, e o sangue de Jesus. Então, isso para nós, essa teoria, ela cai por terra, porque ela não tem embasamento bíblico suficiente, né? A gente não se embasa, a nossa teologia, ela não se embasa num versículo só, para definir uma teologia. Ela tem que ter uma tradição histórica, né? Tendo a tradição histórica, tem toda... Se você pegar, por exemplo, quando eu vou dar aula sobre batismo e Santa Ceia na classe de catecúmenos, geralmente eu utilizo esse livro. Esse livro aqui é o Seguir a Cristo, Manual do Discipulado, do Bispo Paulo Lockman, e ele define várias abordagens para o neófito, né? O leigo, que vai assumir os votos de membro da igreja. Eu sei que nesses dois sacramentos há muita confusão. Batismo, não batizo criança, no batismo, o batismo só aceita o de imersão, a aspersão não aceita, o derramamento também não é aceito. Então tem algumas, mas a nossa teologia metodista ela é bem clara e eu vou trabalhar isso com vocês agora, para a gente poder entender e poder falar do que a gente acredita. Eu posso expressar aquilo que não é a nossa crença, a nossa fé, tá bom? Dentro desse início da aula, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Então, dentro dessa perspectiva que eu falei agora, talvez você nem tivesse essa visão, nem tivesse isso, né? Isso nunca passou na minha cabeça, pastor, porque nunca foi tratado isso, nunca foi conversado sobre isso. Mas o que o batismo e a ceia representam para a sua vida? Primeira pergunta. E a segunda, de que maneira nós podemos praticá-los de acordo com os ensinamentos de Jesus? Então, a primeira pergunta, o que ele significa para nós? Aí eu queria começar com uma discussão com vocês já, para a gente depois entrar no mérito da discussão do tema, apresentando para vocês o conteúdo. Mas o que representa para a vida de vocês, tanto a ceia quanto o batismo? E de que maneira nós podemos praticá-los de acordo com os ensinamentos de Jesus? Duas pessoas aí, só para a gente não alongar muito, quiser compartilhar alguma coisa, do que representa a ceia e o batismo. Pode começar, vamos lá. Alguém? Pode? Sim, novo nascimento. Resgata a aula anterior, é isso mesmo. Vai lá, na perspectiva do novo nascimento, a proposta de Jesus, né? E a ceia é uma coisa, para mim, muito importante. A ceia. É um momento que a gente tem a discussão, a gente se sente mais, não tem nem mais próximo de Deus, mas se sente com Deus, né? Naquele momento ali, né? Estou ceando com o Senhor, né? Esse momento é um momento especial que eu tenho que entender. Eu fico muito pensando assim, minha família, na Santa Ceia, né? Assim, quem não está falando com os filhos? Quando você está na Santa Ceia, o que vocês sentem? Vocês têm pedido perdão para o Senhor, por Senhor participar de vocês? Vocês têm entendido que esse é um ato, não é um ato que a gente faz assim, simplesmente por fazer? Né? É uma coisa muito importante para vocês, né? Tem que ter preocupação com a família, porque é uma coisa muito importante, porque é um momento que a gente não pode fazer de qualquer jeito, né? A pessoa está com o coração queimado, está com os pés não tem cumprido e alguém participa e está tudo certo, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, porque às vezes a igreja não leva a tão a sério, mas assim, eu tenho muita dificuldade também, na ceia, para mim assim, porque as crianças, né, eu acho assim, parece para mim que fica uma coisa assim meio perto daquela importância,
tão importante que às vezes eu me sinto que quando a gente fala assim, as crianças, eu me sinto uma parte da questão que é uma coisa simples, assim, só que sempre tem dificuldade. Guarda isso aí que a gente vai tratar isso aí, tá? Pode, porque eu sei que tem muita coisa, a gente faz, mas guarda, fica com isso que a gente vai conversar sobre isso nessa aula. Alguém mais? Vocês percebem que são coisas que ficam e a gente não trabalha no contexto maior, mas está lá. E agora a gente vai tentar resgatar isso aqui. Guarda isso aí também que a gente vai puxar isso aí daqui a pouco. Então deixa eu pegar o fio aqui para a gente tratar com vocês cada um. Então vamos começar pelo batismo. O batismo, o que é um sacramento? Sacramento é uma conceituação que nós podemos dizer que é um sinal visível. Um sinal visível da bênção invisível de Deus. É um sinal visível da bênção invisível. Por isso que ele é um sacramento. Por isso que nós derramamos a água. A água, logicamente, que você fala assim, não é a quantidade da água. Quando eu ministro, por exemplo, o batismo, eu digo para eles assim, não importa a quantidade de água. Então, por isso que eu, dentro da teologia wesleyana, sou muito tranquilo para tratar isso, independentemente de ser gotas, independente de ser derramada, independente de ser por imersão. Nós praticamos as três formas e elas vão ser suficientes para resolver o problema do batismo. E eu digo assim para eles, depende se você está num local que você não tem a possibilidade da água em abundância, pode ser num conta-gota. Se a pessoa está doente, está num leito de hospital, não posso derramar água na cabeça dela, porque ela está com problemas ali, quer ser batizado, por que não batizar? Vamos batizar. Sem a banalização do batismo, batiza com gota a gota, com conta-gota ali, não tem problema, porque a quantidade não vai ser o problema da purificação, porque ela é um sinal da bênção invisível de Deus que vem sobre nós. Então, quando a Grazi pontua ali a questão do batismo infantil, qual é a ordem e o nosso entendimento em relação a batizar crianças ou não? Eu vou pular a etapa para a gente depois não perder a ideia aqui. O batismo infantil, ele traz para nós entendemos que quando Jesus vem, ele diz o quê? A nova aliança. Eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Qual era a aliança antiga do povo judeu? Qual que era? Aos 8 anos tinha que fazer o quê? Circuncisão. Com Jesus, acaba a circuncisão. E aí você reforça a ideia do batismo infantil. Na concepção, assim, algumas pessoas falam assim, mas aonde tem na Bíblia que foram batizadas crianças? Você tem, por exemplo, famílias inteiras sendo batizadas. Família de Cornélio, família de Lídia, família do carcereiro lá de Filipos, quando Paulo está lá com ele. Aí ele fala, o que eu preciso? Ser batizado e a sua casa inteira vai ser salva. Então vamos embora, vamos lá para casa e a família dele inteira é batizada. A família de Crespo, a família de Estéfanas, então tudo isso está lá em Atos, no princípio da igreja, na igreja primitiva, que iniciou todos esses sacramentos e ela instituiu. Então nós seguimos aquilo que a igreja define. E aí o que acontece no batismo infantil? Quando, por exemplo, eu fui batizado quando criança. Quando eu chego à idade adulta, eu afirmo a minha fé diante da igreja, reafirmo aquilo que os meus pais fizeram. O grande problema do batismo infantil que nós ministramos
está na situação da responsabilidade dos pais. Os pais irresponsáveis não os trazem para a igreja. Porque quando o pastor ministra, não sei quem lembra, quem teve filhos aqui que foi batizado? Rodrigo? Crianças foram batizadas? Meninos? Mário, Gu? O que o pastor falou para você e para a Márcia? A obrigação de quem? Pois é. A obrigação do ato do batismo não está na criança, porque ela é inconsciente. Ela não sabe o que ela está fazendo. Quem tem a consciência? Os pais e as testemunhas que estão. Se os pais não são professos, por exemplo, eu estou batizando alguém que veio pedir um batismo infantil, mas não é membro da igreja. Eu posso realizar? Posso. Desde que as testemunhas sejam da igreja. Porque se as testemunhas sendo da igreja, o que é a responsabilidade eu vou jogar para quem? Ali no momento do batismo. Para as testemunhas. Vocês, testemunhas, têm a responsabilidade de trazer essa criança para cumprir o caminho de Jesus. De ensiná-la nos caminhos do Senhor. Para que quando ela crescer, ela tiver a maturidade suficiente, ela professe a sua fé. O grande problema é que a gente banalizou. Então, o ato do batismo, ele se torna um sinal de Deus, de alguma maneira banalizado. Então se faz de qualquer forma, se faz de qualquer jeito, sem preparo. Mas nós vimos a semana passada, não sei se foi com vocês, se eu estava falando sobre batismo, não sei se foi aqui, se foi em outro momento. Acho que foi com o casal que eu estou trabalhando lá. Que o batismo ele não salva. O batismo é sinal da bênção de Deus. Batismo não quer dizer que você está salvo quando você está batizado. Ah, fui batizado, estou salvo. Não. O batismo é um sinal da bênção de Deus sobre a sua vida. Como era um sinal nos judeus ali cortar o prepúcio. No menino ia lá, circuncisão. Sinal da bênção de Deus. Da presença do Senhor sobre aquela família. E aí a ideia do batismo sobre toda a casa dá o sinal da bênção de Deus sobre todo o lar. Não privou ninguém. A bênção de Deus. Então aí fica aquela coisa assim, né? Por que o católico não batiza? Ele diz assim, porque meu filho não vai ficar pagão. Não é isso? É o que eles dizem. E não é esse o contexto. Não é ser pagão ou não ser pagão. É a bênção de Deus que está sobre a criança, como um sinal da graça e do amor dele, da presença do Senhor sobre a vida deles. Aí você diz assim, mas Jesus não foi batizado quando criança. Eu sei que é muito confuso, né? Jesus foi apresentado na igreja, no templo, e depois ele batizou-se aos 30 anos. Ele não foi batizado quando criança. Então, outra ideia, não precisa de batismo mais. Tem gente que fala, batismo é uma coisa que já caiu em desuso. Não existe mais. Nós seguimos o batismo porque Jesus batizou. Se ele, que era o Filho de Deus, disse para João Batista, falou assim, João Batista não queria batizar. Falou, não vou batizar o senhor não. Eu que preciso ser batizado. Você é o Filho de Deus. Ele falou, não. Para que se cumpra as Escrituras, para que se cumpra a palavra de Deus, para que se cumpra na minha vida também, como sinal da bênção de Deus, pode batizar aí. E para que as pessoas vejam o que a bênção de Deus precisa recair sobre nós. Então eu entendo assim, quando eu ministro aqui o batismo, o que ele significa? Ele significa para nós ritual da iniciação. Então, por exemplo, em algumas igrejas, e eu não estou debatendo se é válido ou inválido, eu estou dizendo da nossa prática, da nossa forma. E eu sei que é muito confuso. Sei que pastores metodistas não fazem batismo infantil. E aí ele está sujeito à disciplina eclesiástica, né? Porque está lá nos cânones da igreja que ele tem que fazer. E o cara é contrário ao batismo infantil. O Wesley escreve um documento, uma carta, não sei se aqui tem, eu acho que tem, na teologia dele aqui, deve ter, mas depois, se vocês quiserem, tiver curiosidade, a gente pode emprestar para vocês darem uma lida. Aí ele faz um compêndio, um texto, uma definição sobre o batismo infantil, da importância do batizar criança. Então ele define a importância disso, por que tem que ser, por que tem que batizar. Então ele escreve ali para justificar a importância do batismo infantil. O batismo é purificação, é confissão, é selo de Deus, é um sinal da presença, é memorial,
é a presença é a ideia de que o Espírito Santo ali como sinal de Deus vai invadir a minha vida. Porque Jesus já tinha o Espírito Santo. Vamos pensar nisso. Jesus está no ato do batismo, Jesus já tinha o Espírito Santo? Já ou não? O que vocês acham? Sim. Mas por que quando Jesus, depois do batismo, o Espírito desce sobre ele? Confirmar, é selo. É a confirmação, ele já tinha o Espírito. O Espírito já estava nele, é o Filho de Deus. Não é questão só dele ser o Filho de Deus. A presença do Espírito já estava na vida dele. Só que como um sinal, o Espírito vem e paira sobre ele como uma pomba. Como um sinal da graça e do amor de Deus. Então tudo o que nós entendemos, por exemplo, sobre o batismo ele faz da nossa vida uma nova vida, como o Rogério falou. Eu deixei a velha natureza e passo agora a ter uma nova natureza, uma natureza em Cristo Jesus. Essa nova natureza que eu adquiri não foi no ato do batismo, mas porque eu confesso Jesus. Então tudo aquilo que nós diz parece assim ser mecânico, né? Parece que vai ficando uma coisa muito sem sentido. A gente vai falando, as pessoas estão mais preocupadas ali com a roupa do batizado, estão mais preocupadas, estou falando de criança, se é no adulto ele está preocupado, ele não, na hora que você manda ele falar ali, expressar pela própria voz dele, ele dá aquela travada, parece que não vai, e você tem que, vai lá meu irmão, professa Jesus, é o Senhor da tua vida, você está confessando Ele, você está confirmando a tua fé, isso é muito importante, porque é um sinal da bênção do Senhor. Então quando nós entendemos essa dimensão, por que as formas de batismo para nós é irrelevante? Para alguns vão dizer, não, só imersão. Se você migrar da metodista para uma batista, dá um exemplo só das nossas mais próximas, né? As reformadas, as igrejas reformadas, batista, metodista e presbiteriana. Se você migrar da presbiteriana para metodista, tranquilo, não tem problema nenhum. O pastor vai simplesmente reafirmar a tua fé, tá ok, tá tudo certo, você vai participar da ceia, normal, tranquilo. Se você migrar da metodista ou da presbiteriana para a batista, não. Na ceia você não participa, não sobe no altar e tem que ser batizado por imersão. Aí vocês têm as teologias, as confirmações. Eu não estou dizendo que um está errado, outro está certo. Eu estou dizendo que para nós entendemos que o sinal da bênção de Deus, a palavra de Deus diz assim: há um só Senhor, um só Deus e um só batismo. Batiza aqui, batiza lá, batiza cá. Sim. Batizado por imersão. Sim. O fato de ter o batismo por aspersão do novamente, no metodista, Para você? não altera a minha fé, mas o fato de batizar criança, eu não batizei meus filhos não são batizados. Porque eu não consigo aceitar que eu aprendi a vida toda que se crer, aquele que crer e for batizado será salvo. Eu aprendi isso a vida toda. Eu não consigo entender que uma criança crê. Então foi falado assim para mim, mas é a fé dos pais. Sim. Então a minha fé não diz que meu filho ser batizado está salvo, então eu não batizei. Porque a fé dos pais, então eu não tenho fé nesse sentido, de que a minha fé é suficiente para eles serem salvos, então eu não batizei. Então assim, não é suficiente para eu mudar de igreja, você é metodista por causa disso, mas o batismo de criança, meus filhos não são batizados. Não, tudo bem. Eu entendo o seu posicionamento. Você foi instruída sobre uma visão teológica, que é a visão do batismo, não faz o batismo infantil. Só que na visão nossa, quando você falou aí, se creres e for batizado, será salvo. Essa definição ela não tem. Criança não tem esse entendimento. Por isso que eu disse, quem tem a função, a missão é dos pais. Então eu creio. É dele. Eu creio que a minha fé eu fui batizada, mas que a minha fé é suficiente para o meu filho ser batizado, eu não creio. Então eu não batizei. Então, porque aí você que teria a responsabilidade de instrução, de educação de quem é? Eu vou instruir. Sim. Eu apresentei isso para o Senhor, eu dediquei, eu quero instruí-los. Mas que o batismo infantil seria suficiente como o único batismo
Não, eles não. Sim, sim. Quando eles forem fazer a profissão de fé, no ato da decisão deles, aí eles vão se batizar. Entendeu? Aí é o batismo com profissão de fé. Ela falou que ela acredita que o batismo salva. Não, eu não acredito que a minha fé é suficiente para eu falar por eles, para que o batismo infantil de bebê seja válido para sempre. Eu acredito que eles vão crescer nos caminhos do Senhor, vão crescer, eles vão tomar decisão, eles vão escolher fazer a profissão de fé e eles vão escolher ser batizados. E eu vou instruir eles para isso, mas tem que ser um confessar deles, uma decisão deles. Então, mas aí quando ele professa a fé lá na frente, ele não está confirmando o que você fez. Mas no ato do batismo, o ato do batismo vai ser quando eles quiserem e souberem que eles estão fazendo isso. É a mesma questão, a Flávia nasceu batista. Eu sempre fui metodista, mas eu também não aceito o batismo de criança. Apesar de estar na igreja metodista. As duas foram batizadas no momento da Natália com a Nicole, quando fizeram a profissão de fé. Aí, nesse momento, elas decidiram e fizeram a profissão de fé. E decidiram pelo batismo. Então, nesse ponto é a mesma coisa. Eu não acho na Bíblia, eu não sei, eu já estudei, já li, eu não acho na Bíblia a explicação para a criança por esse fato. Creram no Senhor Jesus e foram batizados. O bebê não deu. Então, na minha cabeça, a minha condição, tanto minha quanto dos filhos, a gente sempre combinou. Né? Eu não creio nisso da mesma forma dela. Tem que crer, tem que confessar, tem que se arrepender dos pecados. O bebê não vai se arrepender. Não é nem questão da minha fé. Não é a minha fé que vai salvar, claro. Ela tem que confessar. A criança tem que chegar na idade da razão. Isso sou eu falando. Mas eu não encontro na Bíblia razão para que eu batize criança. Não, esse que você falou, você encontrou na Bíblia. Sim. Porque creram, foi a família inteira. Mas não fala. Mas você também não fala se não foi. Creram e foram batizados. Não, mas também não fala se não foi. Não, quando você pontua, também não fala se não foi, entendeu? O erro foi... No contexto da Débora, eu trago a responsabilidade. Sim, no contexto da Flávia, eu não posso trazer a responsabilidade para nós, pastores metodistas. No contexto da Débora, da Débora, eu assumo a responsabilidade dos pastores metodistas que passaram pela vida dela, que não souberam instruir. Ponto. É assim, eu entendo assim, pastor metodista, e aí eu estou falando, o Ari também é metodista já de berço. As meninas foram batizadas assim, com criança? Tranquilo? Na sua mente, tranquilo? Eu creio o seguinte, o batismo na infância é uma declaração de fé que as crianças ou seja, que eu vou educar elas no caminho do Senhor para que elas lá na frente elas confirmem a fé delas. Mas eu creio que eu educar meus filhos no caminho do Sim, Senhor, sim. elas não precisam ser batizadas. Sim. Então, agora, honestamente, para mim, batizar ou não batizar também não é mais. Sem o problema. Não é a sua mente. Porque Sim, sim. Não é. Ó, presta atenção no seguinte, pessoal, só uma coisa, a gente prestar atenção nos detalhes. Isso acontece e às vezes fica no nosso íntimo, e a gente fica ali nos corredores, discutindo essas coisas. Às vezes até membro de igreja velho, que aí, por exemplo, alguém chegou e falou, eu quero meu filho ser batizado, o membro lá questiona, tal, pastor, mas o que você está fazendo? Pastor questiona, isso a gente sabe que é uma coisa normal, uma coisa natural. O que eu estou dizendo é que a gente não pode... da forma como a Débora entendeu, creram. Eu entendo essa leitura, fez essa leitura também, mas a leitura para mim está dizendo ali que a família inteira foi batizada. Ela leu de uma outra forma, eu tenho o poder da interpretação, mas dentro da nossa teologia, a gente sempre teve a prática e o costume do batismo infantil. Não para seguir, como um símbolo. Símbolo. Acho que é algo muito mais. É igual a água, é o que eu penso. Nem o senhor falou Da quantidade. Eu já discuti várias vezes com alguns amigos. Falei, você só está sendo. Uma gota, você está batizado.
Não, tem que deitar na água, tem que levantar. Jogar, Então, isso a vida toda, mas eu consigo entender o conceito. E eu penso que, tipo assim, Mas é eu um ouvi símbolo. morre pro mundo, nasce pra Cristo, tem que ser imerso na água, eu penso a vida toda. Mas eu entendo o conceito metodista não é suficiente, mas se a pessoa ouviu isso a vida toda, ela vai acreditar nessa Eu penso que, tipo assim, é um símbolo entre aspas, parece forte o que eu vou dizer, mas tipo assim, é um símbolo qualquer, eu posso ser batizado e não ser nada. Bom, E continuar no mesmo considerando que os três é válido, eu acho muito mais bonito na aniversário. Sim, sim. Você morre pro mundo e nasce. Fui batizada. Primeiro porque a gente, só pra gente voltar, vamos voltar pro tema. Eu fui criada na igreja católica. Batizado. 27 anos, fui batizada quando criança. E o que eu aprendi depois, né, porque a gente frequentava, estudava, é que o batismo, ele não tem, vamos dizer assim, tem nada a ver com salvação. Na igreja católica, o que eu aprendi depois de mais velho, é que o batismo é como se fosse uma inserção da criança no seio da igreja. Sim. A salvação dela é ela tiver coisa. Mas o batismo da criança é como se fosse uma inserção dela no seio da igreja. Isso mesmo. Apresentando a igreja, inserindo ela na igreja. Inserindo ela no contexto da igreja. Para que o padre, né, os pais as ensinem. Sim, ela está inserida no contexto, ela não faz... eu lembro de uma discussão, depois eu passo, André, que nós tínhamos assim, quando a gente pensa em as crianças. As crianças, elas são o futuro da igreja. Eu vejo que não, elas são o hoje da igreja. São agora, aqui. Então ela tem que estar inserida em todo o contexto da igreja. Pensa num culto chato para a criança. É o nosso culto. Você acha que a criança fica no culto? Aí você fala, meu filho tem que ficar ali. E a gente tinha que ficar. Eu tinha que ficar. Os bancos eram encostados, né, na parede. Quem lembra desse tempo antigo aí, os bancos geralmente eram na parede, encostado. A família entrava, o pai e a mãe sentavam na ponta do banco e os filhos tudo encostadinho para lá, para a parede. Nem no banheiro ia. Era essa a dificuldade, era esse o contexto. Como caçula, dava as fugidas, né? Vazava por debaixo do banco, saía correndo, não respeitava muito esse contexto, não. Tem mais vantagem do que o filho mais velho. O filho mais velho estava ali do lado do pai, né? Da mãe. Agora a gente estava lá no cantinho, dava aquelas fugidas. Mas imaginar isso, que é um culto chato, cara. Que culto que nós temos para a criança? Vamos pensar que a nossa liturgia, se a gente pegar a nossa liturgia para a criança, que ela vai participar, nem o louvor. E elas ficam até o louvor e saem no louvor e vão para o cultinho delas. Mas nem o louvor. É uma conversa ali e tal que é de adulto. O contexto é de adulto. Então a gente tem que pensar o seguinte, a criança tem que estar inserida no contexto da igreja. Aí se vai fazer batismo, se não vai, aí a decisão cabe aos responsáveis. Nós demos a liberdade para vocês nesse sentido, né? Não tem problema quanto a isso. Eu nem pressiono. Eu não sou um pastor que vou ficar ali. Eu tenho um livro lá, que é de minha responsabilidade. Quais são os livros que a gente tem? Livro do batismo, livro do ofício fúnebre, que é o casamento, e o livro do rol. Isso é minha responsabilidade. Batismo infantil, tá lá, nunca mexi. Eu acho que o Christian nem mexeu, acho que só o Miguel. Eu acredito. Porque eu não lembro o último batismo infantil que teve ali. Porque eu não pressiono isso, eu deixo o pai à vontade. Nasceu o filhinho da Flávia, a Emanuele. Ainda não conversei com os dois nesse posicionamento. Vou conversar, se eles querem ou não. Se eles não quiserem, tranquilo. Se eles quiserem, vamos envolver. Vamos participar, vamos fazer o batismo. Mas para mim é muito tranquilo isso. Se não quiserem, porque a gente permite que os pais procurem. E a gente tem um documentado dizendo assim, é bom que se procure até os 8 anos. Depois dos 8 anos, melhor deixa ele tomar a decisão por ele mesmo, né? Se não foi até os 8, o pai, a mãe não procurou o pastor também não foi lá falar com ninguém sobre batismo. Deixa para depois, lá na frente, tomar a decisão, que aí já sabe o que vai fazer e o que não vai. Só que eu penso que nós temos a prática, está lá, e eu não posso negar aquilo que eu acredito. E eu acredito no batismo infantil porque eu fui batizado infantil, estou aqui hoje,
professei a minha fé, reafirmei o que a minha mãe havia feito, não foi nem na metodista, foi na presbiteriana, tranquilo, não tinha nem testemunha, a presbiteriana é o contrário, não tem nem testemunha, é só os pais mesmo, que levam lá, não tem nem testemunha, não exige nem testemunha, porque é um ato do pai, é responsabilidade deles. Aqui a gente ainda põe as testemunhas, tem gente que põe 4, 5 testemunhas lá, como se fosse dar uma ajuda extra, né? E não vai, põe um monte de padrinho para beneficiar, acho que pensa mais na questão no católico pelo menos, é mais ou menos isso. Quem vai poder, você vai poder pagar uma faculdade lá na frente, você vai poder... Na minha família, né, o papel de padrinho e madrinha é muito importante. Sim, mas é mesmo, não tenha dúvida. Dos meus 20 tantos sobrinhos, quase isso são tios. Tios que acabam sendo padrinhos e madrinhos, né? E aquele mais chegado, aquele que ajuda, aquele que está Sim, está ali perto. Eu acho isso muito importante. Na vida de uma criança, ter uma pessoa que ajuda, que esteja mais perto, que auxilie os pais. Sim. Pastor, só uma coisinha, a questão da salvação, criança, né? Que eu fui para a igreja católica também, e sempre tem essa questão, né? Tem 7 anos, vai para o céu, não tem pecado, essas coisas assim, né? Mas como um exemplo, a gente afirma, a gente batiza os filhos, e a criança morre na infância dela, sei lá, né? Na idade. Na minha fé, eu batizei meus filhos, a salvação já É o selo, é o selo. Já é o selo, né? Sim. A questão que, né? Eu não estou dizendo aí, entendam bem, ó, a pergunta do Rogério é muito interessante, só que ela tem 2 mãos. Ela tem 2 mãos, né? Porque então tá, aí que nem por exemplo, no contexto dos pais que não batizaram, aí o filho morreu. Ele não tem salvação? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que... Ok? Entenderam? Morreu pagão, não, porque isso é conceito católico. Não, para nós não existe isso. É opção do pai e da mãe. Agora, como sinal da graça, do amor de Deus, eu prefiro o sinal. Deixa lá o sinalzinho, não tem problema nenhum não. Se ele vai professar lá na frente, ele vai reafirmar, ele vai ter que confessar, ele vai ter que se arrepender, ele vai ter que voltar a ele mesmo, a reflexão ali, porque a salvação é pessoal, ela é individual, ela não é... Eu não vou salvar os meus filhos. Salvação é individual, é individualizada. Cada um deles vai ter que caminhar, por mais que eu ensine, por mais que eu conduza eles nos caminhos, eles vão ter que reafirmar isso. Vai chegar uma hora dele vai querer ser batizado de novo, e aí? Vai ter que professar isso. Não, batizar de novo não batiza. Na metodista não. Sim, eu não acredito que batiza. Na metodista não. Mesmo você não batizado no católico. Oi? Eu não batizei de novo. Todo mundo Sim, perguntou pra mim que você vai ser o batismo. É um sinal. Eu falei, não, eu vim. Eu creio nisso, batismo é feito. Isso, Também sim. só, acabou. Uma vez. Mas fica aquela coisa, eu fui batizada com 13 anos. A profissão, né? Porque assim, eu também fui batizada bebê na igreja católica. E eu realmente entendo que é o desejo dos pais de entregar o seu filho, né? Ali na fé, né? Entreguei meu filho para Deus, né? Mas eu realmente, durante a minha vida inteira, eu nunca parei para pensar se eu estava salva ou se eu não estava salva. Eu nunca parei para pensar no batismo. Então, na igreja católica, quando isso acontece, eu acho que é uma coisa que acontece com pompa Hoje é mais. e logo assunto. E a gente não Banalizou, né? Foi banalizado. então, assim, É que na verdade o batismo. então, quando na profissão de fé, quando eu fiz a profissão de fé e que eu realmente aceitei, né, o batismo em si, eu aceitei Jesus na minha vida, aí sim eu tive essa consciência da minha salvação, Sim, é isso aí. Confirmou, entendeu? reafirmou o pacto. Foi um ato que meus pais fizeram Sim, lá atrás, é isso mas mesmo. que não fez o menor efeito durante a minha vida inteira. Sim. Né? Só que aí você tem que... Fiz é, crisma, fiz Então, é isso que eu ia falar, pastor. porque Sim. é um O outro que é ponto. crisma, foi? O que é crisma? A crisma é a profissão de fé. sim. Ela reafirmou. Ela reafirma
Outra questão para nós metodistas, por exemplo, no caso de batismo de pessoas capacitadas diferentemente, que o termo é esse, né? Que hoje utiliza, né? Por exemplo, você tem uma criança com síndrome de Down, especial, né? Batiza, tem que batizar normal. O batismo é o sinal da bênção de Deus normalmente sobre todos. Só ali ele não vai ter o ato da profissão de fé, de reafirmar isso, entendeu? Você faz e é um sinal único, porque na realidade ele não vai ter a dimensão. Fala, Luiz. Vamos lá? Depois de muitas coisas, a gente melhor colocar na posição. Eu fui batizado, assim como eu também batizei os meus filhos. Eu entendo o seguinte: quando a gente batiza o filho, a gente tem a demonstração de que a gente acredita que ele estará sendo inserido pela porta correta dentro do reino de Deus. Por que a gente tem que fazer isso para a criança? Porque a criança não tem o discernimento para entender ainda, mas os pais têm a fé de que ela terá e vão trabalhar para que isso aconteça. E as outras duas coisas, creia em mim, creia em Deus, em Jesus, aceite-o, confesse, né? E aceite. A criança não tem como confessar. Talvez ela não tenha, dependendo do momento que você faz, talvez ela não tenha nenhum pecado. Então, ela não precisaria confessar, naturalmente ter que se confessar e se entregar para uma coisa, um arrependimento, coisa que ela não precisaria ter. Então, logo recém-nascido, são os pais que estão colocando a fé que aquela criança está sendo colocada na presença do reino de Deus pela porta certa. Essa é a minha visão. Pode ser que seja, sei lá, vazia, a criança vai poder realmente ter a salvação depois que ela aceitar Jesus. Mas eu creio que ela vai fazer isso no determinado momento. Assim como os meus pais também tiveram a mesma crença e botaram fé em mim, que eu iria fazer isso. Então não é só simplesmente reproduzindo o que eles fizeram para mim. Eu estou fazendo, aqui eu estou fazendo para os meus filhos aquilo que os meus pais fizeram para mim e espero que os meus filhos façam pelos seus filhos. É isso aí, acho que o entendimento no batismo, pensando no batismo infantil, é esse entendimento da nossa igreja, é isso aí mesmo, nesse caminho. Eu só coloquei aqui para vocês a questão do batismo de diferentes, ou de pessoas com necessidades especiais, justamente porque ali se enquadra no mesmo perfil, justamente, e vai ter de uma coisa mais até de idade avançada ainda vai ter essa condição, né? Então chegou, por exemplo, aos 12 anos, a gente põe como limite 12 anos. De repente uma criança excepcional com 12 anos ela não tem ainda personalidade suficiente para definir nada, né? Não consegue, né? Porque ela é especial. Então nós batizamos normal também, uma coisa é o nosso conceito. Entrar na questão da ceia, aquilo que o Rogério pontuou. Eu sou do tempo, e não sou tão velho assim, em que não se dava ceia para criança, na nossa igreja metodista. Não participava. Então era só membros da igreja, professos. Ponto. Isso por uma teologia que veio americanizada, tal. Quando a igreja, e aí ficou ainda o ranço disso, né, durante muito tempo, apesar da autonomia da igreja, em 30, se pensar a década de 30, eu nasci na década de 70, e ainda criança não participava, ainda tinha um ranço ainda de coisa lá de trás que ainda vinha no pacote ainda. Precisou alguns concílios e algumas situações da igreja para abrir o leque. Eu entendo que hoje, na mesma perspectiva do batismo, a ceia, eu entendo assim, como pastor, que é na mesma perspectiva. Às vezes eu não tenho entendimento, por exemplo, eu não tenho entendimento, vamos pensar a nossa igreja, Betânia, eu não tenho entendimento do que o batismo salva, que a criança não pode se arrepender, né, do questão de pecado, mas a ceia é um sinal de arrependimento.
Eu não vou para a ceia sem me arrepender, como o Rogério pontuou. Né? Paulo vai instruir lá os Coríntios, no capítulo, se vocês quiserem abrir aí, pode abrir. 1 Coríntios, capítulo 11. Instituição da ceia. Só achar os versículos aqui. 11. Tem segundo? Primeiro. Eu estava no segundo, é no primeiro. Ceia do Senhor, tá lá. Ó. Deixa eu só pegar a parte aqui, vamos lá, para não ficar lendo o texto. 23 em diante. 11, 23. É o que nós dissemos, a nossa fala no lado da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. E aí vem 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aí. Então, quando as crianças participam, as igrejas que não dão ceia para crianças se embasam nesse texto. É a mesma coisa do batismo. Percebe? Mesma coisa. No batismo infantil, por quê? Porque ela não tem o que se arrepender. Eu acho que ela vai ter que se arrepender lá na frente, ela vai confessar, ela vai professar o Senhor. Nós, hoje, há um conceito, e também tem alguns pastores aberrações metodistas por aí, que não dão ceia para criança. Nós partilhamos da ceia, só que tem que dar uma instrução seguinte aos pais, que venham com seus filhos, instruam seus filhos em casa, o que ele está comendo, o que ele está bebendo. Não é simplesmente dar o pão, dar o cálice, come aí, toma um suquinho. É assim que a gente faz, não é? Banalizou. Isso, dá o pãozinho, dá o suquinho e está tudo certo, né? Olha só, e aí entra no mesmo, percebem que é muito complexo. Eu penso assim, tem gente que vem, aí a gente tem que pensar da seguinte maneira também. Eu recebi gente aqui que, foi até recentemente agora, que falaram assim para mim, depois que participaram da ceia: nossa, pastor, que bênção, todo mundo pode participar da sua ceia? Todo mundo é bem-vindo na sua ceia? Eu falei, todos são bem-vindos, não é minha ceia, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é minha, não é da igreja metodista, é de Deus. Foi Ele que instituiu, foi o próprio Jesus que instituiu, então é dele. Se você participa, isso, é esse relacionamento. Quando eu estava ministrando, acho que um tempo com vocês aqui nas quartas-feiras, lembra? Que a gente falou um pouquinho, acho que é de ceia também. Estava a Valéria, acho que o Luiz, não sei se se recordam dessa aula. A gente falou sobre isso. O pastor Dani, alguns conhecem aqui, ele era de Tremembé, agora é pastor lá em Capão. A igreja, numa cidade menor, Capão era a cidade do Christian, né? Capão Bonito. Um ovinho. Pequenininha a cidade. Todo mundo conhece todo mundo. Imagina Taubaté, você conhece? Imagina Capão. Todo mundo que entrou na igreja, você já viu. E a igreja começou um desenvolvimento, crescer e tal. E entrou um casal de homossexuais na igreja, conhecido da cidade, os dois homens, e sentaram no fundo da igreja, no dia de ceia. E a igreja cheia. Aí o pastor orou, chamou os membros para distribuir, porque estava muito cheio, então vão levar nos bancos. Aí um que estava com a bandeja do pão e do cálice, chegou no ouvido do pastor e falou assim: pastor, e aí? Dou ou não? Ou pulo? Chego, né? Estou distribuindo o elemento ali, ou no momento que eu for pegar, eu pulo para o outro. Você não pode. Presbiteriano é assim, não toma. Só toma lá da igreja. Eles passam.
Só que você não pega, você não pode pegar. Não pode pegar. Você não é membro dela, só para membro. Não pode. No nosso caso, nós falamos assim, é que esse ritual ele se torna cansativo, mas ele é importante para que a igreja entenda. Quando eu falo assim, a mesa está posta, e é o Senhor Jesus Cristo, ressurreto e presente, que te convida a participar. Alguns pastores diziam assim, se você é membro, os mais antigos, em uma determinada igreja, seja ela qual for, pode vir participar da mesa. Você está convidado. A gente não precisa falar isso porque todos estão convidados, membros ou não, bêbados, homossexuais. Foi o que o pastor falou, ó, você passa, se o cara pegar, pegou. Aí ele passou. O cara... Não, ele passou. Será que vai pegar ou não, né? Aí o rapaz lá, os dois ali falaram assim, não quero, não vou participar. Porque é dele, não participar. Mas a igreja, como nossa função, eu não posso negar. Eu não posso. Se eu, por exemplo, chegar um bêbado aqui na igreja, num dia de culto, pode acontecer, ele entrar pela porta, ele vir ao altar, falar que ele quer participar da ceia, ele vir na fila aqui, eu tenho que dar ceia para ele. Quem estiver servindo aqui, eu dou a ceia para ele. Sim, se ele bagunçar, você senta ele, tudo bem. Eu acho que precisa ser frisado a questão de aquele que tomar indignamente. Justamente. Se torna real. Então, essa frase, eu acho que tem que ser dita antes da ceia. Para poder chamar a pessoa para a consciência. Olha, porque realmente a gente não é adivinho para saber se a pessoa Sim. pecado ou não. Olha, a consciência dela. Então, aquele que tomar indignamente não é o que está servindo indignamente, é o que está tomando indignamente. Então, esse aspecto eu acho bom frisar. Uma das coisas... Na minha vida, até fala isso, está dando central aqui, é pecado não confessado. E espiritualmente, isso pode gerar, inclusive, um comentário aqui, né? Eu creio também. E quando a pessoa está em pecado, e ela está consciente daquele pecado, ela sabe que ela deveria confessar aquele pecado, não confessa e toma a ceia, ela pode sofrer um julgamento, mas não é nosso julgamento, é o julgamento de Deus. Isso pode encadear nela uma doença, alguma coisa, é sério. Então, eu também, como a Maria fala, acho que a gente passou o tempo, e aí eu acredito que banalizou mesmo. Porque quando era criança, da mesma época, a criança não tomava, né? O pão que sobrava ali, o cálice que sobrava ali, era retirado e se dava um fio para ele. Não sei porque eu era criança, não sei o que fazia com o pão. Mas assim, eu não vejo problema em as crianças tomarem, nesse ponto eu não vejo. Porque eu instruo. A gente aqui no culto, instrui. Pelo menos toda ceia, quando eu estou com eles, gente, a ceia é isso. Por que vocês vão tomar ceia mesmo? Está lembrando que o sacrifício de Cristo, a gente instrui. Só que eu acho que hoje se banalizou geral mesmo. E por não haver, às vezes, essa instrução bem clara, né? Porque a Glória falou, né? Não é a pessoa que está servindo. Não. Está errado. Né? A ceia do Senhor, toma a ceia. Porque na verdade, se a pessoa está servindo no dela, ela está julgando. Ela está julgando. Então a pessoa tem que estar ciente de que ela tem que confessar o pecado dela. O apóstolo Paulo ele tem um dilema, principalmente ele escreve esse texto em Corinto porque está com um problemão da questão da ceia na comunidade de Corinto. Qual é o problema? As pessoas estavam se alimentando da ceia e não esperavam ninguém chegar. Estão matando fome com o alimento da ceia. No nosso conceito metodista, a ceia ela é um ato de denúncia também da miséria. Porque quando nós partilhamos do mesmo pão, do mesmo cálice, nós estamos dando um sinal para a sociedade, para o mundo, do quê? Que nós partilhamos. Que o alimento, que é a vida, quando eu falo, por exemplo, lá que o pão é a base da vida hoje. Dá pão para alguém, você mata a fome dele. Dá vinho, você cura a doença. Saúde para a vida da pessoa. Então, enquanto na nossa igreja nós entendemos dessa forma também, porque qual a importância da ceia? Ela é um ato de denúncia também da miséria, da desigualdade, do desequilíbrio social. Quando eu nego só os exclusivos ali,
Eu já participei de alguns cultos que eu não tomei ceia. Eu falei, mas peraí, por que eu não posso tomar? Eu estou bem com Deus, estou tranquilo, não tem problema nenhum, está tudo em ordem, eu não posso tomar. Eu fiz a leitura, não estou indigno, e por que eu não posso tomar? Porque a mesa da XYZ, a mesa que está dizendo ali é do Senhor. E aí eu não consigo. Aí eu não consigo digerir isso para mim. Você entendeu? Participar de uma mesa, então o ato do culto ali acabou a mensagem, vai embora. Por que eu vou ficar no culto que tem ceia lá, naquela que eu não vou poder participar? Agora, se eu estou envolvido, outra coisa que ela é importante, ela é um compromisso missionário. Que quando eu tomo, o que é o sinal do pão é a vida, a graça de Deus sobre mim, que é um sinal de que eu estou enviando, Jesus me enviando para a missão, limpo, são, sarado. Então, a importância do ato da ceia, aí eu queria frisar isso com vocês, já para a gente finalizar, né? A ceia é um ato muito importante. Então eu não posso, como a Débora falou, como o Rogério falou, banalizar. Não posso. A gente tem que ter um discernimento, instruir mesmo. Não posso, por exemplo, ceia é um culto qualquer. Não é um culto qualquer. Não é. Eu não posso dizer que o do primeiro ficou, poderia ser no segundo, no terceiro, no quarto domingo, podia ser no sábado. A igreja primitiva era todos os dias que eles se reuniam, a ceia era ministrada. Todas as reuniões a ceia era ministrada. Aí a questão de economia, tudo mais, a gente fala, bom, peraí, vamos dar uma economizada, né? Mas é o sinal da bênção de Deus, Primeiro domingo ficou aceito, na nossa igreja é o primeiro domingo. Então era um dia importantíssimo. Então eu não posso abrir mão disso. Então você que é membro da igreja, por mais, lógico, aí sim, fazer a leitura lá que o Ari falou, frisar, está indigno, confessa o seu pecado, e aí você vai recorrer lá à carta de 1 João, que o evangelista vai dizer o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então o ato da ceia, quando nós pedimos ali para você, agora nesse momento, memorial, ajoelhe-se, confesse os seus pecados. Não tem pecado. Tudo bom, tudo certo. Sabe? Orgulho, aquela coisa, arrogância. Por mais que a gente esteja pleno diante de Deus, se ajoelha diante do Senhor, porque aquilo ali é um ato muito sério. Os dois, batismo e santa ceia, veem que eles são... Vocês vão encontrar aí no caminho de vocês muitas interrogações. Dentro da nossa afirmação, se você encontrar, por exemplo, aí eu pego vocês com essa pergunta. Você abriu sua célula, recebeu lá a família, você está cuidando dela, aí de repente nasceu um bacurizinho lá, na família. Aí ele vem falar com você, queria falar do batismo. E aí? E aí? A nossa igreja, porque na realidade a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, aí é o seguinte, eu entendo assim, isso é a minha forma de entender, tá? Desde que eu estou dentro de um conceito que eu acredito, que eu afirmo a minha fé por aqui, eu posso até falar para ela assim, olha, eu particularmente não concordo, mas a minha igreja faz. Meu pastor vai conversar com você. Se você não tiver se sentir apto para falar, fala assim, procura o pastor. Procura o nosso pastor, que ele vai tratar com você sobre isso. Ok? Para a gente não correr no risco de falar assim. E também o batismo não ser algo banalizado. Batismo, aí você vai tratar com adulto, é coisa séria também. Porque quando você for falar, não é só a questão do sinal, da presença, o batismo é importante. Ele é a presença do Senhor, é um selo de Deus na tua vida. Que é a sua casa inteira, aí você chegou lá na casa de Cornélio, beleza. Entrou na casa dele lá, que nem Pedro entrou, vamos batizar. Uma família que não é cristã, ou família católica que já foi batizada, tranquilo, já tá ok, já está em ordem, só reafirmar. Eu tive que explicar isso pra minha mãe, desse jeito assim, que ela veio aqui no dia que estava tendo batismo e perguntou, mãe Flávia, você vai na igreja que batiza criança?
ela continua na igreja que eu ia. Isso. Aí eu falei exatamente assim pra ela, eu não batizei meus filhos, mas a igreja faz e eu acho que tá tudo bem. Tá tudo certo. Pastor, tem um casal que logo que eu vim pra cá. Sim. Eles não eram casados, tiveram uma filha, e a igreja católica não ia batizar. Não batiza. Eles eram casados. E eles vieram pra cá e queriam ser batizados. O pastor Guto, na época, começou a conversar com eles, os dois se converteram, batizaram a filha, hoje em dia a filha já é casada, mora em São Sebastião, a família toda participa da igreja de São Sebastião e começou com a vontade deles de batizar o filho. Pois é. O pastor chegou, conversou, explicou e... Olha só o que a Divânia apontou, isso é muito sério. Como eu falei do exemplo de alguém que veio num culto e se sentiu importante, porque já deve ter tido experiências por aí de negação para ele. Tem algumas igrejas católicas Sim. que não pode. E aí nós acolhemos, a pessoa falou, eu vou ficar aqui. O exemplo da Edivânia, um batismo, o pastor foi, tratou, aconselhou, batizou, a pessoa hoje é adulta, está lá e está trabalhando na igreja. Amém, glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz o quê? Se uma pessoa é festa no céu, quem somos nós para dizer se aquela criança, se é sinal, se não vai, se é ser, eu vou negar. A gente tem que tratar da melhor maneira possível. Ser solidário, ser amigo, ser companheiro, sem banalizar. Então, o contexto, por exemplo, eu lembro de um pastor que quando começou essa transição de ceia para criança, o pastor fazia o seguinte, tem até no nosso ritual isso, tinha ceia, primeiro domingo, e no terceiro domingo ele colocou lá um nome na igreja lá, como ceia do amor. Tem até o ato da ceia do amor, que é a ceia do ágape, né, que é o pão com água. Você celebra a ceia do amor, que é a celebração do ágape. Mas ele mudou a estrutura e dava a ceia para as crianças. Só que eu achava muito interessante, porque eu já era adolescente nessa época, mas ele chamava as crianças na frente, sentava no chão, uma roda aqui no chão, ia conversando com as crianças, ia contando a história, o porquê da importância da ceia, num momento separado, era delas aquele momento. A igreja em oração, aí depois se agregou, vamos fazer tudo junto. Eu entendi que quando juntou, deu uma bagunçada. Eu achava interessante o negócio dele, de uma separação. Mas hoje a gente faz um momento junto. Eu acho que os pais têm uma importância aí nesse momento, de instruir, de ensinar. Que faz ceia para criança, depois ceia para adulto, depois ceia para adulto. Separa? Tem os atos, né? No domingo, aquela vez que teve o negócio dos adolescentes, na central, ela faz. A pastora separa. Ela coloca. Não, ela separa. A pastora tem A liturgia dela. Ela faz a liturgia separada. Depende de criança, adulto, mas do idoso. Tem que falar mais alto. Tem que entregar, tal. E a central tem um contexto de muitos idosos, né? Então a realidade dela lá é diferente da nossa aqui. Tem muitos idosos. Por exemplo, a dona Zilma, no ato da ceia, tem que alguém leva para ela, né? Pega a ceia e leva. Porque é complicado a locomoção e tal. Mas, por exemplo, se a igreja, nós temos um crescimento muito grande, por exemplo, no grupo terceira idade. Você pode fazer um momento especial. Eu acho que não vejo nenhum problema. Não vejo. A pastora, quando fez, ela fez dessa forma. Assim. Eu, particularmente, achei muito esquisito, mas ela fez pensando com carinho. Sim. Mas é estranho. Eu achei mega estranho. Vocês percebem que são dois temas, são os dois sacramentos. E aí, pensando o conceito católico, quando católico, por exemplo, casamento é sacramento, né, extrema-unção sacramento, crisma, primeira comunhão, extrema-unção são 7, batismo e ceia. Batismo, Eucaristia, crisma, matrimônio, unção dos enfermos, sacerdote
Ela é catequista. É, a primeira comunhão e a crisma. Primeira comunhão, crisma. Primeira comunhão, crisma. O casamento. Primeira comunhão, crisma. Matrimônio. Primeira comunhão de. Aí matrimônio. Extrema-unção. E sacerdote. Batismo e ceia. Eucaristia. São 7. Ok? Fechou? Fala. Se é sacramento, aconteceu, tá acontecido, certo? Casamento pode separar, batismo você não pode botar um braço. Aí você faz extrema-unção. E Deus faz um milagre na vida dele. Agora você vai ter que morrer. É a unção do doente. Não morreu ainda. Foi uma extrema unção. Conversa de velho. Ai, Deus, viu? Quando a pessoa recebe a emoção e ela não corrige o sarado, ela nunca mais podia precisar de espaço no chão. Na verdade é quando. Família, né? Família chama. É quando, tipo, a pessoa que tá, tipo, no fim da vida. É a família que fala, meu. Fica a carne da E família. muitas vezes o próprio idoso, muitas vezes o próximo, o problema. próprio idoso pede, tipo, meio que pra confessar os pecados dele. É Você como se tem. fosse uma hora. É, tipo, Nos hospitais tem a capelania, né? No hospital tem capelania, então geralmente o capelão está lá e está circulando, ele sabe, tem todas as informações. Tem o capelão que está ali. mas é como se fosse uma pessoa. Sim, é. Não é tipo assim, nossa. Não vai lá, vai, acaba de vez, vai embora. Vai lá orar por ele, como a gente faz também, ué. Bom, vamos ter um momento de oração, encerrar esse momento aqui.